Olá, turma do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje o nosso assunto é muito importante. Nós vamos aprender o que é coesão e o que é coerência. Primeiramente, é importante sabermos que a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais para que um texto faça sentido para o leitor. Mas, afinal, o que é coesão? A coesão é a correta utilização de palavras que ligam frases, períodos e parágrafos de um texto. Essas palavras são chamadas de conectivos. Exemplos de conectivos: conjunções, e, mas, porque, como, etc. Preposições a, de, em, para, com, etc. Advérbios ontem, hoje, aqui, ali. Pronomes eu, tu, ele, meu, desde, etc. Então, esses conectivos, como o próprio nome diz, servem para conectar, ligar palavras, ligar orações, frases dentro de um texto, e elas ajudarão o texto a se tornar mais coeso, a ter mais sentido. Vamos observar um exemplo. Vou à festa, mas meu pai estará lá. Vou à festa porque meu pai estará lá. Observe que aqui nós temos duas frases e a única coisa que muda entre elas são as conjunções. No primeiro exemplo, vou à festa, mas meu pai estará lá, a conjunção mas dá uma ideia de adversidade. Já no segundo exemplo, vou à festa porque meu pai estará lá, a conjunção porque dá uma ideia de causa, ou seja, o motivo pelo qual eu irei à festa. Então, bastou mudar a conjunção e todo o sentido da frase foi alterado. Isso é a coesão. É quando eu utilizo essas palavrinhas, esses conectivos da forma correta para que o texto torne-se mais coeso, ele tenha mais sentido. Observe mais um exemplo de coesão. Elizabeth gritou. Ela fica assustada. Aqui nós temos o pronome ela, que refere-se ao nome Elizabeth. Então, nesse caso, eu utilizei um pronome para substituir um nome ao qual eu estou me referindo. Vamos agora ao conceito de coerência. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido. Um texto coerente apresenta uma lógica entre todos os argumentos para que a mensagem final faça sentido para o leitor. Portanto, em um texto coerente, eu não posso começar falando sobre um assunto e terminar falando sobre algo completamente diferente. Da mesma forma, se você está escrevendo um artigo de opinião, por exemplo, onde você irá apresentar a sua opinião sobre um assunto, você não pode começar o texto com um posicionamento, uma opinião e terminar com outra. Isso seria incoerente. Para se tornar um texto coerente, você precisa sempre defender a mesma opinião com base em argumentos lógicos, mas nunca mudar de assunto, porque isso torna o texto incoerente. Vamos agora ver um exemplo de um texto coerente. Leia o texto abaixo: As Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Vamos à questão. O texto trata, item A, da importância econômica do rio Amazonas, item B, das características da região amazônica, item C, de um roteiro turístico da região do Amazonas, item D, do levantamento da vegetação amazônica.
E aí, qual item está correto? Ao analisarmos o texto, chegamos à conclusão que o item correto é o B. O texto trata das características da região amazônica. Mas como chegamos a essa conclusão? Bastou ler o texto com atenção e observar que, na maior parte do texto, o autor está falando sobre as características da região amazônica. Portanto, é um texto lógico, é um texto que faz sentido, e eu consigo, ao final da leitura, saber sobre o que ele se trata. Então, hoje, nós aprendemos que coesão é a correta utilização dos conectivos, que são aquelas palavras que servem para ligar outras palavras, ligar frases e fazem com que o texto faça mais sentido, torne-se coeso, torne-se bem construído. E a coerência está ligada às ideias, está ligada ao sentido do texto. Começar falando sobre um assunto e terminar falando sobre aquele mesmo assunto. É um texto coerente, um texto que tem lógica, que faz sentido. Então, coesão e coerência são fundamentais na construção de um texto. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.